numerais que costumam aparecer bastante nas provas do Enem, tá? Que dizem respeito à gramática. O primeiro deles é quando a gente trabalhar com a questão das conjunções, dos conectivos, certo? Então, na nossa primeira aula de gramática, eu mencionei para vocês, basicamente, como que é a estrutura da língua portuguesa, né? Que a gente tem a ortografia, a fonética, a fonologia, a morfologia, a sintaxe e a semântica. E fui mostrando para vocês, basicamente, como que aparece isso. Dentro do que a gente chama de morfologia e de sintaxe, certo? A gente tem o estudo das classes de palavras na morfologia e na sintaxe a relação entre essas palavras, tá? Eu até lembro que eu mencionei um pouco sobre isso com vocês. Se vocês não se recordam, no que diz respeito à morfologia, que fique bem claro, morfologia é o estudo das classes de palavras. Então, quando a gente falar de classes de palavras, a gente está trabalhando com a classificação das palavras de acordo, né, com o conceito aí da gramática, tá? Então, nós temos relações, por exemplo, se você pegar uma palavra, olhar aqui para vocês assim, pega a palavra lâmpada, procura no dicionário, o que ela vai ser, como que ela é classificada, certo? Quais são, no nosso caso, as 10 classes de palavras que a língua portuguesa vai possuir? Bom, ela tem 6 classes de palavras que a gente fala que são classes variáveis. O que é variáveis? Que possuem um feminino e um masculino, que possuem um singular e um plural, e que possuem um aumentativo e um diminutivo, além do verbo, que vai possuir modo, tempo, número, voz e pessoa. Vamos comentar um pouco sobre isso. Então, eu posso ter um substantivo. Se vocês se recordarem bem, isso daqui você estuda lá na 5ª série, substantivo. Você aprende que o substantivo dá nome aos seres, né? Então, você fala cadeira, é um substantivo, lâmpada, aí você vai ter substantivos concretos e abstratos, primitivos e derivados, e assim por diante. Beleza? Essa parte de classificação de substantivos não vai aparecer numa prova do Enem, tá? Bom, temos o substantivo que dá nome aos seres. Temos o adjetivo que faz o que com esses seres? Qualifica, dá uma qualidade. Então, nós temos os adjetivos, certo? Então, agora, né, eu vou falar, não falo só a cadeira, eu falo a cadeira azul está quebrada, né? Então, eu dei um adjetivo para ela. Nós temos os numerais, certo? Essa é a classe de palavra mais ridícula, né? Professora, o que é numeral? Se você não sabe, se mata. Numeral é números. É o que você usa em matemática. Tá? Então, não, de verdade, essa daqui é a única que você tem que saber. Qualquer criança sabe. Né? Numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Você tem os numerais que indicam ordem, né? Que vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Você tem os multiplicativos, né? Dobro, triplo, quádruplo, e você tem os fracionários, 1/4, 2/4, aí você estuda lá tudo isso em matemática, né? Além disso, você estuda também, quando você estuda principalmente história, você estava na aula com o Matheus, os números romanos, né? Não está lá escrito no século XIV, tal, tanto que quando a gente era pequeno, que a gente ia ler, né, a professora pedia, fulano, lê para mim o parágrafo tal, aí você via século, você já entrava em pânico, porque você não sabia qual era o século. Então, você já ficava calculando. No século, e você estava 1, 5, 4, não, 5 é 5, o V é 5, esse é tal. Porque a gente não sabia muito bem os números romanos. Hoje vocês tiram de letra, beleza? Numeral é fácil. Temos os artigos. Pensa numa classe de palavra importante, tá? Bastante para redação. Os artigos. Professora, eu não lembro o que é artigo. Artigos são palavras que substantivam qualquer outra, tá? Os artigos é uma classe de palavras que dá para você decorar. Quais são eles? Os artigos definidos. O, a, os e as. E indefinidos, uma, uns e umas. Acabou, isso é artigo. Certo? A cadeira está quebrada. Certo? Então, qual que é o artigo aí? A. Para você relacionar. Certo? Eles servem até de elementos conectivos. Por exemplo, quem que não usa, né, artigo, digamos assim, o índio. Se você observar a fala do índio, ele fala cadeira está quebrada. Ele não coloca os artigos para dar liga, certo? E isso é da linguagem de cada um. Nós utilizamos muito os artigos. Lembrem que os artigos podem definir ou indefinir uma ideia, né? Se eu falo a cadeira está quebrada, tanto eu quanto vocês que estão me ouvindo sabem qual é a cadeira. Agora eu falo assim, tem uma cadeira quebrada. Qual cadeira que é? Qualquer uma, tem uma cadeira quebrada aí. Então, uma ele indefine, o a ele determina, assim como o e o um. Né? Então, faz de quando começa a pegar fogo aqui, eu viro e falo assim, fulano, chame o bombeiro. Que bombeiro que é? Que eu e ele conhecemos, porque eu falei, chame o bombeiro. Agora, se eu vir e falar assim, chame um bombeiro, pelo amor de Deus. Chame um bombeiro, um qualquer.
tá? Preste atenção nisso nas suas redações. Não é à toa que quando você começa a redação do Enem, por vezes a gente começa assim, uma questão muito discutida atualmente. Por que você começou uma questão e você não começou a questão? Porque você ainda não disse qual questão que é. Então não tem como a pessoa saber qual que é. Por isso que você começa com uma, né? Um problema na sociedade atual, a gente começa com esse um, aí depois você determina esse problema, epa, você já mencionou qual problema que era, certo? Então preste atenção nessas relações do artigo, muito importante, tá? Bom, substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronomes. Os pronomes, eles devem ser utilizados para evitar repetição nos nossos textos, eles são elementos coesivos, né? Existem inúmeros pronomes, eu posso ter 6 tipos de pronomes, cada um vai indicar uma coisa, mas para quem não se lembra, a gente pode ter os pronomes pessoais, do caso reto e oblíquo, que são os pronomes do caso reto que você usa para conjugar verbo. Eu compro, tu compras, ele compra. Então, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso oblíquo era o seu correspondente. Eu, me, mim, comigo, né? Então, pegue água para mim. Mim é um pronome, certo? Que corresponde à primeira pessoa, né? Então, você tinha lá me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, nos, nós, conosco, vos, vós, convosco e se, consigo novamente. Isso é pronome pessoal. Você tem os pronomes possessivos. Pronome possessivo, acho que aqui todo mundo sabe porque a gente é bem egoísta, principalmente quando nasce, né? A criança, se você tem um irmão pequenininho e você abraça a sua mãe e fala assim, ó, minha mãe, a criança infarta, não é? Eu sempre fazia essas provocações com meus primos ou com meu irmão, né? Ó, minha mãe. A criança, não, é minha, né? Porque é o nosso primeiro pronome, porque a gente olha para o nosso umbigo. Então, os pronomes possessivos, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seu, suas, certo? Observação que já apareceu no que diz respeito à linguagem oral. Nós temos um pronome possessivo que está sendo utilizado muito, e sempre foi, se vocês prestarem bem atenção, como um pronome de tratamento. Professor, mas quais são os pronomes de tratamento? Nós temos Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Alteza, esses pronomes acho que todo mundo lembra. Nós temos os pronomes do dia a dia que a gente usa, senhor, senhora, né, senhorita, que não é tão utilizado, vai depender muito mais da situação. Você vai ter, né, a gente não fala assim, a dona Maria fez tal coisa? Dona é um pronome de tratamento, mas a gente fala, o dono João fez tal coisa? Não, o que a gente fala? Seu João, peraí, mas seu é que tipo de pronome? Possessivo, seu, sua. Ou seja, olha a transposição da língua, a gente tem um pronome possessivo, passando a ser utilizado como pronome de tratamento. Isso pode aparecer no Enem, porque isso é o quê? É você entender o que nós falantes estamos produzindo. Volto a repetir, o Enem não vai pedir regra, o Enem vai pedir o que acontece na sua fala e na sua escrita. A gente usa um pronome possessivo, seu, como pronome de tratamento no lugar de senhor. Senhor João está doente, o seu João está doente, certo? Isso é mais natural. Além disso, nós temos um pronome de tratamento muito conhecido de todos vocês, que é o pronome você. Todo mundo usa, você fez tal coisa, você fez, né? Que a gente já fala, você fez, você foi, né? É o você. Prestem atenção nesse você, que muitos de vocês sabem, eu tenho certeza disso, que o você é um pronome de tratamento, por quê? Porque ele vem lá do vossa mercê. Todo mundo estuda isso, que você tem o vossa mercê no passado, aí, tanto que você pega a novela da Globo, né? Sabe a novela da Globo de época? Observa que os pobrinhos, com todo respeito aos pobrinhos, mas os pobrinhos da novela de época, os escravinhos, né? Eles falam como? Eles não falam vossa mercê. Eles falam como? Vós me ser já é o processo de modificação que chegou a você, né? Você vai observar isso, né? É de propósito? Aquilo é, porque quem modifica a língua é a pessoa que não tem o domínio da língua, certo? Com certeza vai ser. Então, eram eles que começaram com vós me ser, não sei o quê, vós um ser, vós até chegar a esse você. Que aí, agora, hoje, a gente já usa o ser. Só que é óbvio que, professora, você acredita que vai começar a virar ser daqui uns 40 anos? Não. Por que não? Porque você fala ser, mas você escreve ser num texto formal. Você sabe que você tem que escrever o você. Ah, professora, eu escrevo ser no WhatsApp. O WhatsApp pode, né? Ah, eu escrevo lá no inbox do Facebook. Beleza. Tanto que, na verdade, quando vocês escrevem, vocês não escrevem ser, vocês escrevem VC. Tá vendo que você fala de um jeito e escreve de outro? Certo? Na linguagem informal. Significa que a gente vai ter uma alteração para o futuro? Eu acredito que não. Vai continuar existindo a palavra você. Era diferente do passado, que deixou-se de ter o vós me ser, tanto na fala quanto na escrita. E passou-se a ter o você na fala e na escrita. Então, teria que ser igual, e não é igual. Beleza? Então, nós temos essas relações. Por que eu estou falando bastante do você? Outra questão do Enem. Se você tem essa questão do seu, né, o pronome possessivo sendo utilizado como de tratamento, você tem o pronome de tratamento você,
sendo utilizado como pronome pessoal. Como assim? Se alguém aqui é de outra região do Brasil, não tem problema. Mas tirando, digamos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até o sul do Paraná, dependendo do lugar. O norte, né, se você for a Belém, se você for a Manaus, você vai encontrar isso. E algumas outras regiões mais esparsas, nós aqui, por exemplo, paranaenses, utilizamos o tu. Você pode conhecer um ou outro que utiliza, mas não usa. Vocês usam o você, certo? Só que se você parar a pensar, quando a gente conjuga verbo, a gente escreve lá, né? Eu, tu, ele e ela. Nós utilizamos o eu, nós não utilizamos o tu, e quem que a gente usa no lugar do tu? O você. Observe bem que a gente usa, olha só, quem fala, eu. Com quem se fala seria o tu, mas a gente usa para com quem se fala o você. E de quem se fala, ele e ela. Nossa, professora, como assim? Ué, quando você está conversando, eu fiz tal coisa, quem fala, certo? Você pode me ajudar com isso? Com quem se fala. Você sabe se ele virá? De quem se fala, certo? Primeira, segunda e terceira pessoa. Outra observação, só que apesar da gente usar o você no lugar do tu, eu te pergunto, você conjuga o verbo igual o tu para você? Você não fala. Você fizestes tal coisa? Então, observa aqui, ó, seria eu fiz, tu fizeste, ele ou ela. Eu fiz, tu fizeste, eu ou ela fez, certo? Você fala, você fizeste ou você fez? Você fez. Então, observa que a gente usa o você no lugar do tu, mas com o verbo do ele e ela. Isso, gente, vocês fazem, é natural e ninguém te ensinou essa regra. Já se tornou natural. O Enem vem e coloca uma questão falando isso, né? Ah, que o pronome você, que é um pronome de tratamento, está sendo utilizado na linguagem e tal. Tá certo, marca. É só você raciocinar. Epa, eu faço isso na fala? Faço. Então tá válido, certo? Atenção aos pronomes. Os pronomes são lindos, mas os pronomes exigem da gente uma atenção muito grande. Se vocês puderem, é algo que, assim, eu acho interessante, não só para passar no Enem, para fazer uma boa redação e para a vida, é dar uma estudada em pronome um dia, né? Pegar lá uma gramática, jogar no Google, joga no Google, pronomes, né? Língua portuguesa. Dá uma olhada naquela lista, é muito importante entender o uso dos pronomes, ok? Ou qualquer coisa, procure as nossas aulas do aprenderaulas.com, que vocês vão ter lá a questão dos pronomes. E a última classe de palavra que se flexiona são os verbos, que todo mundo odeia verbo. Por quê? Porque na sexta série a professora passava 10 verbos para você levar para casa e ficar conjugando. Não é assim? Todo mundo odeia, eu também fiz isso, né? Aí você tinha que ficar lá, eu canto, pretérito, perfeito, eu nasco, era assim, era um inferno, né? Mas verbo você usa a todo momento. A língua, ela gira em torno dos verbos, né? É até interessante e irônico, mas se vocês se lembrarem na Bíblia, em Gênesis, eu não sei se é Gênesis ou Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, está escrito e no princípio era o verbo. Professor, o que isso significa? Que no princípio era a ação, certo? Porque o verbo indica ação, estado, forma, natureza. E no princípio era essa manifestação. Porque as pessoas começam a se comunicar por meio de verbos, não é? Tanto que, se você for para a pré-história, eles não falavam já, oi, tudo bem, gostaria de tal coisa. Eles falavam assim, fazer, era alguma coisa assim. Você tinha os verbos, as ações. Depois vão vir os adjetivos, substantivos e assim por diante, tá? Uma observação em relação a isso. Todas elas, então, essas 5 primeiras, a gente pode ter feminino e masculino, né? O menino, a menina, certo? Normal. Adjetivo feminino e masculino, você também pode ter. Numeral feminino e masculino, você também pode ter, por exemplo, 2 ou 2. Feminino, certo? O artigo ou a, um e uma. Pronome também, você tem, por exemplo, o pronome esse, mas você tem o pronome essa, beleza? E também a gente vai poder ter plural de todos, né? Então, menino, meninos, né? Azul, azuis, certo? Óbvio que numeral, o único numeral no singular é 1, né? 1, no máximo 0, que não vale, né? Mas é o 1. Artigo, o, os, a, as. Pronome, você pode ter, por exemplo, primeira do singular, eu. E qual que é a primeira pessoa do plural? Nós. Então, você tem singular e plural também, certo? E os verbos se modificam em modo, tempo, número e pessoa. Professora, o que seria modo e tempo? Essa parte que eu acabei de falar de conjugar, né? Por exemplo, almoço todos os dias no shopping. O verbo é almoço. Almoço está no presente, passado ou futuro? Presente, então você já descobriu o tempo do verbo. Almoço é uma possibilidade,
é uma ordem ou é um fato concreto? É um fato concreto, então está no modo indicativo. Se fosse possibilidade, estaria no subjuntivo. E se fosse imperativo, seria a ordem. Eu sempre brinco para você lembrar de indicativo, subjuntivo e imperativo, 3 propagandas. Imperativo é a propaganda da Coca-Cola. Porque a propaganda da Coca-Cola, o logo tradicional dela é beba Coca-Cola. Ela está te dando uma ordem, ela não está sugerindo para você beber. Não está escrito, você lê beba Coca-Cola, é uma ordem aquilo. Né? Mãe também dá ordem, certo? Pai também dá ordem. Né? Não sei se vocês lembram daquela propaganda de chocolate batom, que era compre, batom, compre, é uma ordem, certo? Subjuntivo, você pega a rival da Coca-Cola no Brasil, quem que é? A Pepsi. Lembra da propaganda da Pepsi? Já pensou que o pode ser muito bom? Certo? Ele está te dando a ordem para você comprar a Pepsi? Não, ele está o quê? Sugerindo, te dando a possibilidade, abrindo uma hipótese. Pode ser bom, pode ser Pepsi, é subjuntivo, quando você tiver a ideia da possibilidade. Indicativo, que é um fato concreto, que é um fato real, que aconteceu, acontece ou irá acontecer. McDonald's. O logo da McDonald's, que eu acho genial, é aquele amo muito tudo isso. Certo? Qual que é o verbo? Amo. Certo? Ele está falando que é uma possibilidade você amar? Ele está te dando uma ordem para amar? Não. Quando você lê e fala, porque, e o genial, né? Não está escrito ame, que não é uma ordem, não está escrito você pode amar, e não está escrito, por exemplo, na primeira do plural ou na terceira do singular, de, por exemplo, eu amo, tu amas, ele ama. Então não está escrito assim, ama muito tudo isso. Está escrito amo. Por quê? Porque cada um de vocês, quando lê, quem que passa a amar? Você. Infelizmente, você pode odiar aquilo, mas quando você lê, a sacada do marketing é, quando cada um de nós lemos a propaganda, sou eu exclusivamente que pratico a ação de amar aquilo, certo? E quando eu falo amo muito tudo isso, é um fato que existe, comprovado e acabou, certo? É verdade, senhora? Eu acho aquela desgraça boa, tá? Então, né, faz mal, mas é bom, né? E o pior de tudo, eu gosto de outros também, eu adoro Burger King, na verdade, meu preferido é Burger King, não é Mac. Na verdade, eu gosto de cachorrão de Maringá com maionese verde. Mas, depois do cachorrão, eu gosto do Burger King. Só que é interessante porque o Mac, ele tem o gosto do Mac, é assim, eu quero comer Mac, por quê? Porque eu quero comer o gosto do Mac, né? Aquele gosto artificial de Mac. E não tem outro que tem, porque o gosto do Burger King, de qualquer outro lanche, é diferente. O gosto do Mac é gosto do quê? De Mac. Não tem, qual que é o gosto desse lanche? De Mac. Não tem como você explicar, né? Então, verbo amar, amo, indicativo. Todas essas classes se flexionam, como a gente acabou de falar. Por outro lado, temos outras classes de palavras que não se flexionam. Quais são elas? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Pessoal, muita gente às vezes chega para mim e fala assim, professora, o que eu preciso estudar para o Enem, para a vida, para ir bem em redação? Porque às vezes as pessoas fazem, porque vocês às vezes não percebem como a redação está ligada à gramática, né? Você quer ir bem em redação e escrever bem? Estuda advérbio, preposição e conjunção, e pronomes. Na minha opinião, as quatro classes de palavras mais importantes da língua portuguesa para o bom falante, aquele que sabe ir da linguagem informal para a linguagem formal. Porque o bom falante não é quem fala bem, não é aquele que tem o português perfeito, correto. E também não é aquele que tem o português incorreto, é aquele que sabe permear os dois lados. Né? Você pode ver que um bom engenheiro civil, por exemplo, ele tem um escritório, que ele atende seus clientes totalmente de modo formal, com vocabulário pertinente. Mas é aquele que vai conseguir chegar numa construção e lidar com os pedreiros que não têm a linguagem formal. Vai ser a informal. Esse é o bom engenheiro civil, porque ele consegue transitar dos dois lados. As pessoas que são boas, né? Você pode ver, as pessoas muitas vezes assim falam assim, nossa, fulano é tão gente boa, né? Ele se comunica com todo mundo. Ele se comunica com todo mundo é porque ele consegue ir para os dois lados, na linguagem oral, na linguagem escrita e tudo mais. Quais são as classes de palavras mais importantes, então? Essas 4, tá? E a gente vai falar especialmente dessa daqui hoje, das conjunções. As conjunções são os conectivos, certo? Que conectam as ideias, dando inúmeras situações, tá? Por exemplo, quando nós tivemos a aula de redação, eu falei para vocês que quando a gente for concluir o texto, eu preciso marcar para o corretor do texto que eu estou encerrando o meu texto. Como que eu marco? Com uma conjunção de conclusão. Então, coloca lá no final do seu texto, portanto, por fim, enfim,
dessa forma, porque são conectivos que indicam o leitor que você está terminando aquela ideia, certo? Eu posso ter conectivos que trazem ideia, por exemplo, de possibilidade. Se vocês não estudarem, não irão bem no Enem. O que eu fiz? Eu dei uma possibilidade, uma condição. Qual é a conjunção aí? Se, certo? Eu posso ter conjunções explicativas que a gente usa para explicar as ideias, né? É preciso estudar, pois isso nos levará a tal coisa. Pois, porque, visto que, já que, uma vez que, certo? Nós temos conjunções que indicam a fala de outras pessoas, que é importante numa dissertação, por exemplo, eu trazer como argumento meu alguém importante, alguma autoridade que falou algo importante sobre aquele tema. Então, como afirmou fulano de tal, conforme disse ciclano, segundo dados do IBGE, segundo, conforme, de acordo com, como disse, são conectivos que indicam a fala de outra pessoa. E isso que vai aparecendo nas nossas questões.